O medo cega, disse a rapariga dos óculos escuros. São palavras certas. Já éramos cegos no momento em que cegamos. O medo nos cegou. O medo nos fará continuar cegos. Oi gente, aqui é a Giovana do Cabeceira e eu tô aqui pra finalmente fazer a parte 2, talvez se a gente puder chamar de parte 1, parte 2, do livro que eu prometi entregar uma resenha pra vocês. Então hoje, felizmente e finalmente, teremos a resenha dessa obra-prima, o Ensaio sobre a Cegueira, de José Saramago. Eu terminei a leitura, talvez uns 15 dias atrás. Fiz um vídeo de primeiras impressões desse livro quando eu tinha lido acho que uns 40% da obra, talvez menos. Então, se você ainda não viu esse vídeo, a gente vai deixar aqui nos cards com as minhas primeiras impressões pra vocês saberem o que eu tava esperando dessa obra, como eu estava naquele momento, e se as minhas impressões mudaram, continuaram, melhoraram, pioraram. Então, enfim, corre lá. Bom, o Ensaio sobre a Cegueira foi escrito, como eu já falei, por José Saramago em 1995, né? Saramago é um autor português. E esse foi um dos poucos livros, né, escritos em português que ganharam o Nobel de Literatura. Esse livro ganhou o Nobel de Literatura em 1998, então 3 anos depois da sua publicação. Esse livro é um clássico de Saramago no sentido da escrita dele, né? Então muitas pessoas ficam morrendo de medo desse livro, eu era uma delas, porque é o famoso conhecido de Saramago não usa pontuação. Isso é verdade em partes e mentira em partes, porque sim, Saramago usa pontuação, só que ele usa a pontuação do jeito dele, entendeu? Ele faz as regras literárias dele, literárias não, gramaticais dele. Então, você pode contar nos dedos a quantidade de parágrafos que esse livro tem, a quantidade de pontos, ele usa muitas vírgulas, assim, então ele emenda muito discurso. Ele não usa discurso direto, né, então a gente às vezes fica muito confuso se são falas, se é um fluxo de consciência, se é a opinião de alguém, ou se alguém tá realmente falando aquilo, e se tá falando quem tá falando aquilo. Então eu confesso que em algumas partes, isso vocês vão ver nas minhas primeiras impressões, eu fiquei meio confusa, assim, né? E pra, entre aspas, piorar essa questão da confusão desse livro, os personagens não têm nomes. Então eles têm como se fosse uma descrição. Então, como vocês viram na frase que eu li no começo, ele fala, né, a rapariga dos óculos escuros, aí tem o médico, aí tem a mulher do médico, aí tem o primeiro cego, aí tem o ladrão de carro que roubou o primeiro cego. Então ele vai usando jeitos de descrever as pessoas que não sejam os nomes delas. E aí mais pra frente a gente vai ver que isso tem um sentido, né? Então quando já eu vou falar um pouco da história, né? Mas tem um momento que o grupinho ali dos cegos tava diante de um novo potencial personagem, né? Uma nova interação ali. E eles perguntaram qual que era o nome daquele outro cego. E ele falou assim, os nomes não são importantes, né? Porque pro cego a única coisa que importa é a voz do outro cego. Então a gente percebe que desde o início o Saramago já estava fazendo alguma coisa muito inteligente, que é falar sobre os impactos da cegueira, não só na não visão, mas sobre como isso também descaracterizava as pessoas em certa medida, né? Então essa perda da identidade, a gente vai ver que nessa obra o Saramago ele retrata muito a animalização dos personagens por conta da falta da visão, né? Plano geral, né? Muitos personagens sem nomes. E o livro ele já começa com um socão na cara, assim, né? Então eu falei, inclusive no meu vídeo de primeiras impressões, que foi um livro que me tirou da ressaca literária, assim, com força. Eu li esse livro em, uma semana. E ele é bem grandinho, assim, tem 307 páginas, só que o problema, eu não sei se vai dar pra ver, mas a diagramação dele é uma coisa, né? Porque o Saramago ele não usa muitos parágrafos, então, né? Não tem muitos espaços. E é um discurso muito corrido, não tem muito espaçamento entre as linhas nessa minha edição da Companhia das Letras. E, enfim, as letras são relativamente pequenas, então, assim, é um livro muito denso e que torna ele mais comprido do que ele é, assim, né?
Mas por que eu tô falando isso? Porque o livro, ele prende muito você, porque uma série de acontecimentos muito plot, assim, vão acontecendo em cada página, e você vai ficando muito preso na história e você não consegue espaçar muito a sua leitura, porque você quer terminar o mais rápido possível pra saber o que tá acontecendo, né? O que vem depois. Então, na página 1, ele já começa assim... teve um dia normal que um cara tava no trânsito e aí de repente o sinal fechou e a hora que o sinal abriu o cara percebeu que ele já não enxergava mais nada. Tipo, esse é o parágrafo 1 do livro. Então o livro já começa tipo, mano, o que aconteceu? O que aconteceu com esse cara que ficou cego? Por que ele ficou cego? O que vai acontecer depois? Como que aquela pessoa que ficou cega do nada vai sair dali? E o primeiro cego já gera, tipo, uma comoção muito grande entre aquelas pessoas. E aí um cara já vai lá ajudar ele no sinal, e aí leva ele pra casa, leva o carro. E aí no dia seguinte, o cara que ajudou esse primeiro cego fica cego. E aí, depois de um dia, assim, já existia uma quantidade de pessoas que tinham ficado cegas. E aí o consultório de um oftalmologista, do médico, começou a lotar, porque as pessoas começaram a chegar lá com a queixa de fiquei cego de uma hora pra outra. E o médico ficou maluco da cabeça porque ele falou: até onde eu sei, cegueira não é contagiosa. E era uma cegueira muito característica que os pacientes relatavam. Era uma cegueira que eles chamavam de cegueira branca. Então ele faz esse contraponto em relação à cegueira normal, entre aspas, né? Normalmente a cegueira eu não sou cega, né? Mas, tipo assim, a gente imagina que a cegueira seja preta, seja simplesmente a ausência de estímulos visuais. E na verdade a cegueira que essas pessoas relatavam era uma cegueira que eles falavam que era até leitosa, uma cegueira branca que era densa, assim, e era muito clara, que fazia com que eles não enxergassem nada. E aí, adivinhem, as pessoas foram até o médico se consultar com ele. O médico não estava entendendo o que estava acontecendo, começou a pesquisar, sem entender nada. Chegou em casa, antes de dormir o médico estava cego. Então, no primeiro capítulo, assim, do livro, já tem uma galera cega e descobriu-se, desconfiando, na verdade, que de fato era uma coisa contagiosa, essa cegueira, porque todo mundo que tinha tido contato com alguém cego estava ficando cego. E aí esse médico era casado, né, com a sua esposa, que também não tem nome, e aparentemente, diante das suspeitas, ela deveria ficar cega. E aí você fica naquela expectativa de ler o livro e falar, tá, que horas que essa moça vai ficar cega? E ela nunca fica. E aí você fica, tá, que horas que ela vai ficar cega? E ela não fica, e ela não fica, e ela não fica. E aí, ok, depois do dia 1, com uma galera cega, o médico liga, tipo, pro Ministério da Saúde, sabe? Por um órgão governamental, e fala, eu acho que tá acontecendo uma epidemia de cegueira. Eu não sei explicar porquê, eu recebi vários pacientes, eu estou ficando cego, mas eu não sei o que tá acontecendo e eu senti que eu deveria alertar vocês. E aí, esse órgão do governo desliga, né, e fica de retornar pra esse médico. Ok, algumas horas depois, o governo bate na casa do médico e fala, é o seguinte, a gente precisa te levar, né? Até o momento ninguém sabe o que vai acontecer. E aí a mulher do médico prepara todas as coisas dele, faz uma malinha pra ele, organiza tudo. E aí na hora que a gente acha que o governo pega um carro, assim, uma van, e vai levar só o médico, a mulher dele entra junto. E os caras do governo falam, você não pode entrar porque a gente só tá levando os cegos. E aí ela vira e fala, pois eu acabei de ficar cega. Aí todo mundo fica, meu Deus. E aí todo mundo entra. E aí o governo até então tava pensando num lugar pra colocar todos os cegos pra garantir que aquilo não se alastre, né? Porque se era contagioso, aquilo se alastraria, então eles precisavam isolar esses cegos. E é muito louco porque quando você lê esse livro depois da pandemia, isso também tem um peso muito diferente e muito real, né? Porque isso aconteceu com a gente em alguma medida. A gente ficou isolado por causa de uma coisa que teoricamente era contagiosa. Enfim, e isso foi o que aconteceu com eles. E aí onde eles foram trancafiados? Num antigo manicômio, né? E esse livro é extremamente descritivo e é muito irônico, porque apesar de todos os personagens estarem cegos, a impressão que dá é que você enxerga tudo que eles não enxergam. Então a descrição é tão rica de detalhes, né? Inclusive a descrição psicológica, que você parece que tá vivendo junto com eles.
lembro de ler e consegui imaginar exatamente como eram as alas do manicômio, né? Ele descreve a quantidade de camas, o espaçamento, como que a comida entrava, como que a comida saía, o espaço de fora, enfim. E aí, beleza, aí chega um grupo relativamente pequeno ali de cegos, e aí a gente descobre que, na verdade, a mulher mentiu. Ela não tava cega. Ela só falou que tava cega porque ela não queria deixar o marido dela aí sozinho. Só que todo o resto da galera tava cega. Só que ela tava num dilema terrível, porque ela falava, eu não posso falar que eu não estou cega, porque senão eles vão me tirar daqui. E aí, enfim, o governo promete mandar comida pra eles 3 vezes por dia. Inclusive, isso me lembrou um pouquinho, né? Admirável Mundo Novo. Que, tipo assim, tem um alto-falante que fica falando com as pessoas repetidamente, meio que pra convencer elas de alguma coisa. E aí, o alto-falante repetia uma série de regras, algumas vezes por dia. Tipo, vocês não podem interagir com os soldados, porque atrás das grades do manicômio, os soldados mandavam comida pra eles 3 vezes por dia, as refeições. Só que eles não podiam se aproximar de uma distância X dos soldados, senão eles eram mortos por tiros dos soldados. E eles repetiam várias coisas, várias regras, tipo, todos os dias pra entrar na cabeça das pessoas que estavam ali. Esse ponto a gente já começa a ver que foi ladeira abaixo, assim, sabe? A maneira como eles eram tratados. E aí, de repente, começa a chegar mais cegos. E aí o negócio começa a superlotar. E, assim, gente, é um livro extremamente pesado. Extremamente. Inclusive, tem uma cena explícita de sexo não consensual, né? No caso, estupro. Acontecem coisas não muito legais. E, como eu falei, é uma descrição muito explícita. Então, fica a seu critério se você quer ler, se você quer pular essa parte. E assim, é muito pesado, muito pesado. Tiveram partes ali que eu fiquei muito mexida, que eu tive que acelerar a leitura ou pular algumas partes. E aí eles começam a descrever, assim, o jeito como eles estavam vivendo como animais. E aí uma das grandes problemáticas desse livro é que tem uma mulher que no meio de todo aquele caos ainda enxerga. Então eles descrevem, tipo, as pessoas fazendo cocô em si mesmas e fazendo xixi em si mesmas e comendo coisas do lixo, do chão, um ambiente de muita insalubridade, comida apodrecendo no chão, mau cheiro, as pessoas não achando as suas camas, porque tava todo mundo cego, né? E ninguém tava ali pra ajudar. E aí a mulher do médico ficava nessa, eu não posso ajudar tantas pessoas porque senão elas vão desconfiar que eu tô cega. Que eu não tô cega. Mas ao mesmo tempo, eu simplesmente não posso ver as coisas que eu tô vendo e não fazer nada, e assumir uma posição resignada. Então ela ficava sempre tentando navegar entre esses dois extremos, né? E tem uma parte que mexeu muito comigo, que ela fala que ela desejava serenamente também estar cega. Que pra ela, a visão, na verdade, tinha se tornado uma maldição. Então, tem um momento que eles fazem uma referência àquela citação, né? Em terra de cego, quem tem olho é rei. Quando, na verdade, naquele momento, numa terra de cegos, tudo que ela queria era ser cega também. Então, ela conversava ali com o marido, né? Conto, não conto. E aí ela ficava com medo de, na verdade, se tornar uma escrava de todos eles também, né? Então, dos outros cegos começarem a forçar ela a fazer coisas que ela também não gostaria de fazer. E aí começa a entrar mais gente, a comida começa a faltar, as pessoas começam a ficar com fome, ninguém tá tomando banho, um mau cheiro vai piorando e aí a situação vai degringolando, né? E aí no meio disso tudo, quando já tá muito cheio, meio que dentro ali do manicômio surge um grupo que se torna praticamente uma máfia ali dentro do manicômio. E esses cegos muito maus começam a roubar comida. Então eles chegam, pegam a comida e eles começam a fazer um tráfico de comida mesmo, né? Então os outros cegos tinham que dar tudo de valor que eles tinham em troca de uma quantidade de alimento arbitrária que eles decidiriam dar em troca daquilo de valioso que tinha sido entregue a eles. E aí uma hora os recursos acabam e eles começam a usar os próprios corpos como objeto de troca. E é aí que entra a parte pesada. Enfim, e aí eles conseguem roubar armas e aí começam a matar pessoas. Os soldados começam a matar pessoas que se aproximam. As pessoas começam a ficar desesperadas, famintas. E aí às vezes tudo que a mulher fala é: olha, a gente tá numa condição animalesca, mas vamos tentar não ser tão animais. Então é muito bonito, assim,
a maneira como essa pessoa que enxerga, em alguns momentos de uma maneira muito sensível e muito simples, tenta fazer pontos de conexão com o que ainda resta dentro das pessoas de humano, né? Então, em algum momento, assim, teve uma pessoa que morreu por causa de uma coisa muito terrível que aconteceu, e a pessoa tava super ensanguentada, só que ninguém tava vendo que ela tava ensanguentada e ela já tava morta. E aí essa mulher que enxergou teve a dignidade, a sensibilidade de ir lá lavar essa pessoa que já tinha morrido, só para que ela pudesse ser enterrada limpa, sabe? Então essas partes assim foram mexendo muito comigo, sabe? Essa tentativa de resgate da humanidade no meio de um local completamente insalubre e animalesco, diante de pessoas que se tornaram também animais pela falta de visão, assim, se tornaram metaforicamente, né? E aí acontece um contra-ataque à máfia dos outros cegos bons que ainda estavam tentando sobreviver. E aí eles conseguem sair do manicômio, assim, eu já tô dando spoiler pro final do livro. Então se você não quiser mais sobre isso, para por aqui. Mas enfim, eles conseguem sair do manicômio e eu tô tentando dar o mínimo possível de detalhes. E eles tinham a esperança de que ainda existisse um mundo lá fora, então eles estavam doidos pra sair do manicômio. E aí, na verdade, quando eles saem do manicômio, eles descobrem que toda a sociedade está cega. E simplesmente o cenário que eles se encontram, assim, é um cenário completamente apocalíptico, porque tava todo mundo cego. Então a realidade que eles estavam vivendo, que eles achavam que era uma realidade estritamente ligada ao manicômio dos cegos, na verdade era uma realidade que já era a realidade universal. Então, cachorros comendo pessoas na rua, urubus pairando a cidade, sem energia, sem água, as pessoas muito violentas porque elas estavam instintivamente lutando pela própria sobrevivência em termos de alimento, muito mau cheiro, as pessoas maltrapilhas. E mais uma vez, a mulher do médico continuava a ver todas essas coisas terríveis, essas atrocidades. Enfim, acontecem mais algumas coisas, né? E aí o final do livro deixa a gente, assim, muito pensativo, né? Tem um desfecho, assim, e a gente fica se perguntando o porquê de muitas coisas, né? Eu tenho as minhas hipóteses em relação à não perda da visão dessa mulher, mas eu não quero falar aqui pra, enfim, não acabar com tudo. Mas assim, é um livro muito reflexivo, né? Porque um dos pontos também que o Saramago levanta através dessa mulher, a única que não ficou cega, é sobre a responsabilidade que ela teve de enxergar porque não enxergava, né? Então, qual que é a nossa responsabilidade de enxergar coisas quando a gente convive com pessoas que não conseguem ver com os nossos olhos? Como enxergar o mundo, às vezes, também através dos olhos de outras pessoas em momentos que a gente não consegue enxergar. Então é um livro para além de uma cegueira natural, né? Um livro para além de vários cegos trancados num manicômio. É um livro sobre a vida, sobre a nossa visão de mundo, sobre a nossa delicadeza, sobre a nossa sensibilidade de enxergar as coisas e não só de ver as coisas, de enxergar pelos outros, de enxergar pelos olhos de outros. E foi um livro que mexeu muito comigo. Eu lembro que enquanto eu tava lendo, eu ficava pensando sobre o livro com muita frequência durante o dia, sabe? Lembrando de passagens, de momentos, da situação terrível que aqueles cegos viviam, da desumanização, do quanto isso tem a ver com a nossa sociedade também. Então, Ensaio sobre a Cegueira, com certeza, é um dos melhores livros que eu já li, assim. De novo, é um livro muito pesado, mas é um livro que me transformou, assim, em alguns aspectos. Me fez enxergar para além do que eu já via, né? Então, ironicamente, um livro sobre a cegueira nos faz enxergar um pouco melhor, nos faz enxergar um pouco mais, uma imagem um pouco mais nítida da vida, do mundo, da sociedade. Então, com certeza, gente, sem sombra de dúvidas, Ensaio sobre a Cegueira é um livro completamente digno da minha cabeceira. Eu já tô, inclusive, super ansiosa pra ler outras coisas de Saramago. Foi a minha primeira obra dele, né? Ele tem vários livros famosos. E eu queria te convidar, na verdade, a dar uma chance pra esse livro. E se você já leu, se você chegou até aqui e já leu essa obra, deixa sua opinião aqui nos comentários. Vamos bater um papo. Acho que é um livro que
dá muito pano pra manga, pra muitas reflexões, pra muitas hipóteses que a gente pode levantar sobre algumas características desse livro, das coisas que acontecem. Então deixe nos comentários se você já leu alguma coisa, já leu ele inteiro. E se você ainda não leu, por favor, vai ler e volta aqui pra contar pra gente a nossa opinião. E aí? Esse livro é digno da sua cabeceira, assim como é digno da minha? É isso, gente. Tchau, até a próxima.